Ela só queria um pouco de respeito, mas naquela noite, a filha decidiu expulsá-la como se fosse um peso sem valor. O que ninguém imaginava era que, atrás daquele silêncio, existia um segredo construído ao longo de décadas, um segredo capaz de transformar tristeza em poder, dor em liberdade e humilhação em vitória. Quando a porta se fechou atrás dela, o mundo inteiro acreditou que aquela mulher estava perdida. Mas a verdade é que era todo mundo que estava prestes a descobrir quem realmente tinha perdido tudo, porque o que ela escondia valia mais que ouro. E hoje, eu vou te contar a história que mudou o destino de uma família, dividiu uma cidade inteira e provou que o desprezo pode ser o maior erro que alguém comete na vida. Se prepare, porque a revelação que você vai ver agora não apenas surpreende, ela corrige, ensina e transforma. A noite estava estranhamente silenciosa quando Helena percebeu que aquela seria a última vez que ouviria a voz da própria filha dentro daquela casa. O vento frio atravessava a cortina fina da sala, carregando consigo a sensação incômoda de que alguma coisa estava prestes a se romper para sempre. A casa, que tantos anos antes fora um porto seguro, agora parecia um espaço apertado, carregado de tensão, onde cada palavra se transformava numa faca invisível apontada para o peito de alguém. Helena respirava devagar, tentando manter o controle. Do outro lado do cômodo, sua filha, Mariana, caminhava de um lado para o outro como se estivesse prestes a enfrentar uma batalha. A jovem falava com pressa, cada frase mais dura que a anterior, como se quisesse arrancar da mão uma reação que ela se recusava a ter. Helena, porém, permanecia quieta, não porque concordava, mas porque sabia que qualquer palavra, naquele instante, seria usada contra ela. Mariana finalmente parou, virou-se e disse, com a voz que misturava frustração, medo e uma certa raiva construída ao longo dos anos: Mãe, você não entende nada. Sempre foi assim. Eu não aguento mais viver como se fosse sua responsabilidade de carregar. Eu não posso mais. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, mas ela manteve o queixo erguido. Havia dor, sim, mas havia também uma força silenciosa dentro dela, uma força que ninguém conseguia ver, que ninguém jamais imaginara existir. Uma força construída pelas cicatrizes que o tempo lhe dera sem piedade. Mariana continuava. Eu tenho minha vida, meus planos. Eu não posso ficar presa a você. Eu não posso ser sua babá. Eu não posso ficar sacrificando tudo por alguém que nunca sacrificou nada por mim. Aquela última frase entrou no coração de Helena como um relâmpago atravessa o céu escuro durante uma tempestade. Ela sabia que era mentira. Sabia que Mariana falava movida por sentimentos confusos, por histórias mal contadas, por dores que ela mesma, Helena, nunca explicará. Explicar significaria abrir feridas muito antigas. E Helena aprendeu, desde muito jovem, que certas verdades pesam mais que pedras. Mas mesmo assim, a dor de ouvir aquilo da filha era como sentir o chão desaparecer sob os próprios pés. Mariana não conhecia a história inteira. Não sabia o que a mãe fizera, sofrerá, enfrentará, sacrificará. Não sabia que por trás daquela mulher aparentemente frágil havia uma história tão intensa que, se revelada, iria virar o mundo daquela família de cabeça para baixo. Mas Helena nunca contou. Não contou por medo. Não contou por vergonha. Não contou porque acreditava que proteger a filha significava esconder o passado. E agora pagava o preço por isso. Mariana respirou fundo e disse o que vinha tentando dizer a noite inteira. Você tem que ir embora. Hoje. Agora. Helena tremeu por dentro, mas não demonstrou. Não podia demonstrar. Sabia que qualquer sinal de desespero faria Mariana se sentir ainda mais presa, ainda mais sufocada. E, mesmo machucada, Helena amava a filha mais do que qualquer coisa no mundo. Se é isso que você quer, ela disse, com a voz baixa, mas firme o suficiente para não tremer. Mariana hesitou por um segundo. Um único segundo. Nesse pequeno instante, o olhar dela amoleceu, como se uma parte do coração pedisse para que ela voltasse atrás. Mas aquela brecha se fechou rapidamente, como uma porta batida pelo vento. É o melhor para nós duas, respondeu a jovem, tentando parecer segura, mas denunciando a dúvida em cada gesto. Helena recolheu suas poucas coisas. Tudo coube em uma mochila pequena, velha demais para lembrar quando fora comprada. A cada objeto guardado, uma memória surgia.
momentos de carinho, momentos de luta, momentos que a filha jamais valorizou, porque nunca soube que havia por trás deles. Mariana observava da porta, braços cruzados, tentando convencer a si mesma de que estava fazendo a coisa certa. Você vai ficar bem, disse ela, mais para ela mesma do que para a mãe. Helena não respondeu. Sabia que palavras seriam inúteis. Ao atravessar a porta, sentiu o ar frio bater em seu rosto. Olhou uma última vez para dentro da casa e viu Mariana parada, imóvel, como se estivesse presa entre o desejo de pedir desculpas e o medo de admitir que estava errada. Mas Helena não esperou. Desceu a pequena escada em frente à casa e caminhou pela rua mal iluminada, enquanto as sombras alongavam seus passos. Ela não chorou, não reclamou, não olhou para trás. Não era orgulho, era necessidade. Dentro da mochila, em um bolso interno que ninguém jamais vira, havia um pequeno envelope grosso, fechado com uma fita antiga. Aquele envelope era sua maior proteção e sua maior maldição. Um objeto que carregava a verdade sobre anos de silêncio. A verdade sobre seu passado, suas escolhas, sua dor. A verdade que Mariana nunca soube e que poderia mudar absolutamente tudo. Aquela pequena coisa escondida em sua mochila valia mais do que qualquer pessoa na cidade poderia imaginar. Mais que ouro, mais que promessas, mais que culpas. E Helena sabia que, mais cedo ou mais tarde, a filha teria que descobrir. Mas não agora, não ainda. O caminho até o ponto de ônibus era longo, mas Helena caminhava devagar, como quem tenta organizar os próprios pensamentos enquanto deixa para trás o que um dia chamou de lar. No céu, a lua crescia entre nuvens pesadas, iluminando seu rosto marcado, mas orgulhoso. O coração apertava, mas havia também um estranho alívio. Pela primeira vez em muitos anos, ela podia respirar sem medo de que alguém pedisse algo que ela não podia mais dar. Mas também havia um peso, a incerteza do amanhã. Um carro passou devagar pelo outro lado da rua, os faróis refletindo nas lágrimas que Helena tentou disfarçar. Um cachorro latiu ao longe. As luzes das casas pareciam desaparecer aos poucos. Enquanto caminhava, lembranças antigas surgiam como fantasmas do passado. O dia em que segurou Mariana pela primeira vez nos braços. A promessa que fizera a si mesma: eu vou te proteger, aconteça o que acontecer. Uma promessa que cumprirá com a própria vida, mesmo que a filha nunca soubesse. Essa era a parte cruel da maternidade: amar mais do que deveria, entregar mais do que podia e, ainda assim, ser vista como insuficiente. O ônibus chegou. Helena subiu. Senta-se no fundo, onde poderia observar o mundo sem ser vista. Encasta a mochila no Colorado, segurando firme o envelope escondido. Sabia que não tinha para onde e sabia que teria que começar de novo, como já fizera tantas outras vezes. Mas desta vez havia algo diferente. Algo que ela não conseguia explicar. Um pressentimento de que essa partida forçada não era o fim, mas o início de algo que estava além de sua compreensão. Lá no fundo do peito, uma voz suave dizia que a verdade, aquela verdade guardada com tanto cuidado, não poderia permanecer escondida para sempre, e que quando viesse à tona, transformaria mais do que apenas sua própria vida. Transformaria a vida da filha. Transformaria a vida de quem julgou. Transformaria o destino de todos que acreditaram que Helena era apenas uma mulher abandonada. Porque a verdade não era apenas dolorosa, era poderosa. E quando Mariana descobrisse, nada jamais seria igual. Mas isso não seria revelado agora. Ainda não. A noite estava apenas começando, e o destino das duas estava sendo escrito de um jeito que nenhuma delas imaginava. O capítulo seguinte traria respostas. Mas antes, viria o choque. O ônibus seguia seu caminho pelas ruas vazias, enquanto Helena observava a cidade através da janela embaçada. O vidro refletia sua própria imagem, cansada, marcada pelos anos, mas ainda assim carregando uma dignidade que o mundo teimava em não enxergar. As luzes coloridas dos postes passavam como relâmpagos silenciosos, iluminando seu rosto por instantes rápidos, revelando emoções que ela tentava esconder até de si mesma. O passado insistia em bater a porta da memória. As noites mal dormidas, os dias de luta, as escolhas difíceis, aqueles momentos em que, mesmo exausta, segurou Mariana no colo, protegendo-a do frio, da fome, do medo. Momentos que a filha jamais lembraria,
Mas momentos se mudaram tudo o que Helena era. Ela não precisava de reconhecimento. Nunca precisou. Só queria que a filha crescesse com segurança e crescesse sabendo que era amada. Mas a vida às vezes foi cruel. E o amor, muitas vezes silencioso, foi interpretado como ausência. O ônibus parou em um ponto distante do centro. Helena desceu devagar. A cidade parecia maior, mais fria, mais indiferente do que nunca. Ela caminhou até uma praça simples, onde encontrou um banco de madeira desgastado. Sentou-se, deixou a mochila ao lado e, pela primeira vez naquela noite, respirou como quem solta o próprio coração. Dentro daquela mochila, o envelope escondido estava ali, intacto, pesado, pulsante, carregando décadas de silêncio. Mas Helena ainda não tinha coragem de abri-lo. O conteúdo não a assustava. O que a assustava era a reação de Mariana quando, inevitavelmente, descobrisse tudo. Uma senhora desconhecida aproximou-se e perguntou se Helena precisava de algo. Ela sorriu, negou com a cabeça. Não queria explicar nada. Não queria ser vista como vítima. Vítima ela nunca foi. Lutou demais para aceitar esse papel. Quando a mulher se afastou, Helena enxugou uma lágrima solitária. Não chorava pela expulsão. Chorava pela ruptura, pelo amor mal compreendido, pelo silêncio que virou abismo. E foi então que seu celular vibrou. Ela a estranhou. Quase ninguém a chamava. Com mãos trêmulas, pegou o aparelho. Uma única mensagem na tela. Mãe, você está onde? O coração de Helena parou por um instante. Não de medo, mas de esperança. Mas uma esperança frágil, daquelas que se quebra com o menor gesto errado. Mariana esteve inquieta. Dentro de casa, depois que a porta se fechou, o silêncio que ela tanto desejara finalmente apareceu, mas veio acompanhado de algo que ela não esperava. Culpa. Uma culpa profunda, afiada, que parecia crescer a cada minuto. Mariana caminhava pelos cômodos da casa, tentando se convencer de que tinha feito a coisa certa. Mas algo dentro dela dizia que não. Algo dizia que, na verdade, ela nunca entendeu a mãe. Nunca perguntou, nunca ouviu, nunca tentou enxergar além da própria raiva. A imagem de Helena saindo pela porta, devagar, sem reclamar, sem protestar, grudou na mente dela como uma sombra que se recusava a ir embora. Foi então que Mariana entrou no quarto da mãe. E ali, entre lençóis dobrados com perfeição e pequenos objetos cuidadosamente guardados, encontrou algo que a fez estremecer por dentro, uma fotografia antiga, desgastada, quase esquecida, de Helena segurando um bebê, ela própria, num hospital simples, sorrindo com um amor tão puro que quase brilhava. Mariana sentiu o peito apertar. Atrás da foto, uma frase escrita com caligrafia tremida. Por você, eu faço o impossível. Mariana caiu sentada na cama, engasgando com a própria respiração. Pela primeira vez, ela enxergou o que nunca quis ver. A mãe que sempre esteve ali. A mãe que deu tudo. A mãe que fez escolhas difíceis demais para uma jovem sozinha. A mãe que não recebeu nada em troca além de ingratidão. A mensagem enviada por Mariana continuava sem resposta. Helena olhava o celular, mas não conseguia digitar nada. A dor era grande demais. Mas a vontade de abraçar a filha era ainda maior. O céu começou a escurecer ainda mais. Nuvens pesadas se formaram sobre a cidade, anunciando uma tempestade. O vento aumentou, carregando folhas secas pela praça. Helena fechou o casaco, mas não se levantou. O frio não era nada comparado ao peso que sentia no peito. O celular vibrou novamente. Mãe, por favor, me responde. Helena fechou os olhos. Lembrou-se do primeiro dia de escola da filha, quando Mariana chorou porque tinha medo de ficar sozinha. Lembrou-se das noites em que a menina adormecia segurando sua mão. Lembrou-se das promessas que fez e que cumpriu, mesmo que Mariana nunca soubesse. O amor de mãe é paciente, é silencioso, é sólido, é feito de pedaços de si mesma. E agora, aquele amor precisava decidir entre voltar ou seguir em frente. A chuva começava a cair quando Helena abriu finalmente a mochila. Tirou o envelope. Olhou para ele como se fosse uma parte viva do próprio passado. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, ouviu passos correndo. Passos urgents. Passos que ela reconheceria em qualquer lugar. Quando levantou o rosto, viu Mariana parada ali,
ofegante, encharcada pela chuva, com os olhos arregalados de arrependimento e desespero. Mãe, Mariana murmurou, quase sem voz. Eu não devia ter feito aquilo. Me perdoa. Helena ficou imóvel, não por falta de vontade de abraçar a filha, mas por medo. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que a ferida jamais fechasse. Mariana deu mais 2 passos, lágrimas misturando com a chuva. Eu encontrei a foto, li o que estava atrás e percebi que eu nunca entendi nada. Nunca ouvi você. Nunca tentei saber quem você foi antes de mim. Eu só enxerguei que doía em mim, não que doía em você. Helena sentiu o coração se partir, não de tristeza, mas de alívio. Mariana se aproximou e viu o envelope na mão da mãe. O que é isso? Perguntou, com a voz baixa, temendo a resposta. Helena olhou para o envelope, depois para a filha. Havia verdade demais ali dentro para continuar escondida. Mas também havia uma história que precisava ser contada com calma. É a parte da minha vida que você nunca conheceu, respondeu Helena. A parte que explica tudo. Mariana, tremendo, respondeu. Eu quero saber. Eu preciso saber. Eu quero ser sua filha, de verdade, não só no nome. Helena respirou fundo. A chuva ficava mais forte, mas nenhuma das duas se movia dali. Então venha comigo, disse Helena. Porque, a partir daqui, nada vai continuar igual. E ali, sob a chuva, mãe e filha caminharam juntas pela primeira vez em anos. Não sabiam o que o envelope revelaria. Não sabiam o que o futuro traria. Mas sabiam que, naquela noite, o amor finalmente falou mais alto. E foi isso que salvou tudo. Às vezes, o destino escolhe formas duras para revelar o que o coração tentou esconder por tempo demais. E a história de Helena e Mariana mostra algo que muitos esquecem. O amor de mãe nunca desaparece. Ele apenas silencia quando ninguém quer ouvir. O erro de Mariana não nasceu da maldade. Nasceu das feridas que ela carregava sem compreender. Nasceu de julgamentos rápidos, frases impensadas, suposições que ela acreditou por medo e por falta de diálogo. Ao expulsar a mãe, ela acreditou estar libertando sua própria vida, quando na verdade estava empurrando para longe a única pessoa que jamais deixou de lutar por ela. Do outro lado, Helena passou anos acreditando que proteger significava calar. Guardou sua história, sua luta, seus sacrifícios, achando que isso poupava a filha da dor. Mas o silêncio constrói abismos. E um abismo, mesmo quando pequeno, consegue separar 2 almas que nasceram ligadas. A vida ensinou as duas da maneira mais dura que existe. O amor não se perde. Ele se perde quando não é explicado. Quando Mariana correu atrás da mãe, ela percebeu que a verdadeira riqueza daquela mulher nunca esteve dentro de um envelope, e sim na capacidade de amar sem esperar nada em troca. O dinheiro, o passado, os segredos, tudo isso era detalhe perto da verdade maior. Uma mãe não abandona. Mesmo ferida, mesmo esquecida, mesmo injustiçada, ela permanece. E Helena mostrou isso quando abriu espaço para o perdão. Não para esquecer o que aconteceu, mas para permitir que algo novo florescesse. Porque o perdão não apaga a dor, mas transforma o caminho. O moral dessa história é simples e profundo. Antes de julgar alguém que te ama, tente enxergar o que existe atrás do silêncio. Às vezes, o que parece fraqueza é força. Às vezes, o que parece abandono é proteção. Às vezes, o que parece distância é apenas cansaço. E no fim, o que realmente sustenta qualquer relação não é sangue, não é obrigação e nem passado. É a coragem de ouvir, a coragem de falar e a coragem de recomeçar. Helena e Mariana não voltaram ao mesmo lugar. Voltaram melhores. Voltaram verdadeiras. Voltaram mãe e filha, finalmente. Às vezes, o destino escolhe formas duras para revelar o que o coração tentou esconder por tempo demais. E a história de Helena e Mariana mostra algo que muitos esquecem. O amor de mãe nunca desaparece. Ele apenas silencia quando ninguém quer ouvir. O erro de Mariana não nasceu da maldade. Nasceu das feridas que ela carregava sem compreender. Nasceu de julgamentos rápidos, frases impensadas, suposições que ela acreditou por medo e por falta de diálogo. Ao expulsar a mãe, ela acreditou estar libertando sua própria vida, quando na verdade estava empurrando para longe a única pessoa que jamais deixou de lutar por ela.
Do outro lado, Helena passou anos acreditando que proteger significava calar. Guardou sua história, sua luta, seus sacrifícios, achando que isso poupava a filha da dor. Mas o silêncio constrói abismos. E um abismo, mesmo quando pequeno, consegue separar duas almas que nasceram ligadas. A vida ensinou as duas da maneira mais dura que existe. O amor não se perde. Ele se perde quando não é explicado. Quando Mariana correu atrás da mãe, ela percebeu que a verdadeira riqueza daquela mulher nunca esteve dentro de um envelope, e sim na capacidade de amar sem esperar nada em troca. O dinheiro, o passado, os segredos, tudo isso era detalhe perto da verdade maior. Uma mãe não abandona. Mesmo ferida, mesmo esquecida, mesmo injustiçada, ela permanece. E Helena mostrou isso quando abriu espaço para o perdão. Não para esquecer o que aconteceu, mas para permitir que algo novo florescesse. Porque o perdão não apaga a dor, mas transforma o caminho. O moral dessa história é simples e profundo. Antes de julgar alguém que te ama, tente enxergar o que existe atrás do silêncio. Às vezes, o que parece fraqueza é força. Às vezes, o que parece abandono é proteção. Às vezes, o que parece distância é apenas cansaço. E no fim, o que realmente sustenta qualquer relação não é sangue, não é obrigação e nem passado. É a coragem de ouvir, a coragem de falar e a coragem de recomeçar. Helena e Mariana não voltaram ao mesmo lugar. Voltaram melhores. Voltaram verdadeiras. Voltaram mãe e filha. Finalmente.